A cúpula dourada vai custar quanto? Estamos mais uma vez de saco cheio do Fed, e uma fraude gigantesca foi descoberta na Califórnia. Você acredita nisso? Mais detalhes nos destaques desta semana do America Uncovered. Bem-vindo ao America Uncovered. Sou Chris Chappell e estou feliz em dizer que finalmente tenho algo normal para cobrir esta semana. Alienígenas? O Pentágono divulgou mais de 100 arquivos de OVNIs e prevê liberar mais em breve. Aí está a prova definitiva de vida extraterrestre. Homens de Preto era um documentário. Calma, esses arquivos não comprovam negociações secretas do governo com alienígenas. É mais uma coleção de arquivos sobre incidentes envolvendo objetos voadores não identificados. Provavelmente era um sinalizador de paraquedas gravado por uma câmera infravermelha em preto e branco. Na verdade, não é tão não identificado assim. Nenhum desses arquivos prova visitantes de outro planeta, pois esses objetos voadores continuam não identificados. Metade dos teóricos da conspiração passará semanas tentando entender de que essa divulgação de arquivos quer desviar a atenção. E a outra metade vai ter que continuar esperando pela prova definitiva que vai expor décadas de mentiras e encobrimentos do governo sobre Mark Zuckerberg ser um alienígena. Falando em objetos voadores, mísseis. Você sabia que Trump quer um sistema antimísseis nos Estados Unidos como a Domo de Ferro de Israel? Trump afirma que seria chamado de Cúpula Dourada e quer que funcione até o fim de seu mandato, em 2029. Bem, o Escritório de Orçamento do Congresso calculou o custo do sistema, 1,2 trilhão de dólares. O que, se meus cálculos estiverem corretos, é uma quantidade muito maior do que a estimativa inicial de 175 bilhões de dólares que Trump deu para o sistema. Então qual é a história? Estão fazendo essa coisa com ouro de verdade? Sei que parece piada, mas pelo gosto do Trump, pergunto sério. Ter mísseis prontos para lançar do espaço é caro, especialmente para proteger um país do tamanho dos Estados Unidos. Já o Cúpula de Ferro de Israel protege uma área menor que Nova Jersey. Mas Chris, ouço você dizer, porque lembre-se, eu sei ler mentes, que 1,2 trilhão de dólares é menos de 1/20 do PIB anual dos Estados Unidos. Para um sistema que vai proteger os bens e o povo americano por 20 anos? Bem, sim, mas o Escritório de Orçamento do Congresso também diz que ele pode ser sobrecarregado por um ataque em grande escala. Pode ser difícil obter financiamento, já que Trump ainda luta para que o Congresso aprove $1 bilhão para a segurança do salão de baile da Casa Branca de Trump, mesmo após uma tentativa de assassinato. Alguns republicanos já resistiam ao orçamento de defesa de 1,5 trilhão de dólares americanos proposto por Trump, que incluía financiamento para a Cúpula Dourada, indicando que esse valor provavelmente é subestimado. Mas talvez a apresentação em desenho animado de Pete Hegseth convença os céticos. Isso deve funcionar. Pedir mais de 6 vezes o valor inicial é exagero. Trump vai precisar de muita habilidade para conquistar a Cúpula Dourada até 2029, mas ao menos já garantiu sua estátua dourada. E para quem diz que isso é como o ídolo do bezerro de ouro da Bíblia, você está errado. Não houve orgia na frente dela. Triste, Trump faz as melhores orgias, as melhores. Ninguém faz uma orgia como Trump. Sleepy Joe estava cansado demais para uma orgia bíblica. Mas os Estados Unidos terão que investir em defesa, já que o exército pode se ocupar novamente, pois Trump afirma que o cessar-fogo com o Irã está por um fio. Após o Irã recusar a proposta dos Estados Unidos e enviar contrapropostas consideradas inaceitáveis por Trump. É difícil chegar a um acordo quando Estados Unidos e Israel dizem: você não pode ter programa nuclear nem controlar o Estreito de Hormuz. E a posição do Irã é basicamente: sim, podemos sim. É louco também porque a proposta dos Estados Unidos nem tinha nada muito absurdo, tipo transformar o Irã no 52º estado depois da Venezuela. Se você está se perguntando por que Donald Trump está acima do peso, é porque as pessoas continuam reagindo a coisas assim e alimentando o troll. Falando sobre o peso de Donald Trump, ele fará o exame físico anual no fim de maio, e tenho certeza que veremos novamente que hambúrgueres e refrigerantes diet são o segredo do auge do desempenho físico humano. Espero que o presidente tenha um atestado de boa saúde e que o médico seja o mesmo, pois só confio em quem parece dizer: se você foge do alistamento, desvia de uma bola. As operações militares no Irã estão causando estresse para todo mundo, principalmente financeiro. Segundo pesquisa da CNN, 76% dos americanos entrevistados apontam o custo de vida como seu principal problema econômico. Até os super ricos estão tendo que vender a terceira casa de férias só para pagar as contas. Isso é bárbaro.
A inflação se aproximou do maior nível em 3 anos em abril, com alta nos preços da energia. Isso se deve principalmente à tensão em torno do Irã, especialmente no Estreito de Hormuz, que Trump afirma não considerar ao negociar com o país. Talvez ele esteja ocupado pensando na venda da terceira casa de férias. Ou talvez ele esteja ocupado pensando no que o regime iraniano faria se tivesse uma bomba nuclear. Eles talvez bombardeassem sua terceira casa de férias. Trump tem uma solução para os problemas do custo de vida dos Estados Unidos, no entanto. Ele diz que pretende suspender o imposto sobre a gasolina por um período de tempo. O que é o imposto sobre a gasolina? Apesar do nome, não se refere ao custo de viver só de hambúrgueres e refrigerante diet. É um imposto federal de 18,4 centavos por galão sobre a gasolina e 24,4 centavos por galão sobre o diesel, que é destinado à construção e reparo das rodovias e projetos de transporte dos Estados Unidos. O preço médio da gasolina aumentou 50% nos últimos 2 meses e meio. Então, embora suspender temporariamente o imposto da gasolina não leve o preço ao nível anterior à guerra, traria algum alívio. Mas quando se trata de gasolina, sempre tem um porém. Percebi isso enquanto falava. Suspender esse imposto exigiria a ação do Congresso e custaria ao governo federal cerca de $500 milhão por semana. Considerando como o governo sempre parece estar sem dinheiro e como está sempre à beira de fechar por causa de disputas de financiamento, tenho certeza de que essa será uma legislação fácil de aprovar. Incluindo os $1,2 trilhão de financiamento para a cúpula dourada. É hora de investir em curativos, pois todos estão perdendo dinheiro. Representantes do setor de restaurantes do Missouri encontraram uma solução para se ajudar: gorjeta automática. A Associação de Restaurantes do Missouri recomenda que restaurantes de Kansas City incluam gorjetas automáticas nas contas durante as 6 partidas da Copa do Mundo na cidade neste verão. A ideia está sendo criticada online, como mostra uma imagem gerada por IA, que viralizou e exibe um restaurante tentando constranger clientes a dar gorjeta aos garçons. Há preocupação de que proprietários de restaurantes obriguem os clientes a dar gorjeta aos garçons, em vez de pagá-los melhor, criando uma tendência. No entanto, neste caso, é menos uma decisão econômica e mais uma questão cultural. A preocupação é que a Copa do Mundo atrairá torcedores de países onde não há cultura de gorjeta, por isso a cobrança automática. Felizmente, a obrigatoriedade generalizada da gorjeta ainda não parece iminente. Sites agregadores seguirão recebendo fotos de recibos com gorjeta zero e comentários passivo-agressivos, alimentando sua máquina de caça-cliques baseada em indignação. Falando em questões de dinheiro, Kevin Warsh, que soa como se o pateta fosse pronunciar Wash, foi confirmado pelo Senado como o próximo presidente do Federal Reserve. Claro, muitos democratas já estão acusando ele de ser um fantoche de Trump, disposto a fazer tudo o que Trump mandar. E baixar as taxas de juros em um momento de inflação, causando hiperinflação e destruindo a economia por gerações futuras. Pelo menos é isso que eles estão dizendo no Blue Sky, que, se você está se perguntando, não faz bem para a sua saúde mental. Então, isso vai acontecer? Bem, embora Trump certamente gostaria que Warsh reduzisse as taxas de juros, essa decisão não cabe apenas a ele. E enquanto Warsh trabalhou como membro do Conselho de Governadores do Fed, ele tinha um histórico de favorecer uma política monetária mais restritiva, o que não incluiria a redução das taxas. Então, como na maioria das coisas na vida, não saberemos se algo vai acontecer até que aconteça. Em Los Angeles, se alguém disser "a gente precisa almoçar qualquer dia desses", pode apostar que nunca vai acontecer, pois essas pessoas são mais inconstantes que um croissant de 3 dias. Falando em californianos, é hora de mais uma edição do Sério Califórnia, sério mesmo? O vice-presidente J.D. Vance anunciou que o governo federal está bloqueando $1,3 bilhão em fundos do Medicaid para a Califórnia, por supostamente não fazer o suficiente para impedir uma fraude generalizada no sistema de cuidados paliativos deles. Supostamente. Ainda não sabemos ao certo se aquele centro de cuidados paliativos onde 97% dos chamados pacientes terminais sobreviveram foi fraude. Ou se só contrataram o Dandy do Dragon Ball Z para curá-los. Trump deveria trazer o cessar-fogo que está por aparelhos para cá. Isso certamente o salvará. Vance determinou que os 50 estados combatessem a fraude no Medicaid sob risco de perder verbas. Ou, ao menos, mostrar prova de contratar um namequiano, mesmo que isso possa levar o ICE a deportá-lo. O que você acha? Deixe seus comentários abaixo. Eu leio o máximo que consigo. Eu leio todos os comentários no americancovered.tv, onde você acessa milhares de episódios sem anúncios, chat da comunidade, transmissões ao vivo e mais. Sou Chris Chappell.
Obrigado por assistir American Covered.